Está no ar USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Em 2016, vários acontecimentos trouxeram um impacto preocupante para a área de saúde em todo o Brasil. Uma proposta de emenda constitucional que limita os investimentos em diversos setores pelos próximos 20 anos, a própria crise econômica que o país atravessa e o aumento da reprovação no exame do Conselho Regional de Medicina foram alguns deles. Para analisar esse cenário, vamos conversar com o superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto, Benedito Carlos Maciel. Bom, professor, boa tarde. Eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho da estrutura do Hospital das Clínicas. Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje na Rádio USP para falar um pouco do nosso Hospital das Clínicas, né? Bom, o Hospital das Clínicas é uma unidade de saúde que atende uma região de abrangência bastante grande, na qual nós temos 4 departamentos regionais de saúde: Ribeirão Preto, Franca, Araraquara e Barretos, que compõem essa estrutura com mais de 90 municípios e uma população de quase 4 milhões de habitantes. Então essa é a área de abrangência de atendimento do hospital. O hospital hoje ele tem 878 leitos disponíveis para a população e ele faz um volume de atendimento que é bastante expressivo. Nós temos aproximadamente 710 mil consultas ambulatoriais por ano, 35 mil internações, 31 mil cirurgias, quase 2 mil partos, e realizamos mais de 3 milhões de exames laboratoriais gerais e quase 400 mil exames laboratoriais especializados. Então é uma estrutura bastante grande para atendimento da população de Ribeirão Preto e região. Para você ter uma ideia da importância que este complexo tem para a região de Ribeirão Preto, no ano de 2016, o hospital, que tem apenas 32% dos leitos de 26 hospitais que compõem essa regional, são só 32%, ele é responsável por 78% das internações de alta complexidade e 63% dos atendimentos ambulatoriais de alta complexidade, além de atender 50% das internações e dos atendimentos ambulatoriais de média complexidade. Então, é um conjunto de atividades muito expressivo do ponto de vista de atendimento da população desta grande região. A gente pode dizer que no cômputo do atendimento do campus, Ribeirão Preto representa aproximadamente 50% desse atendimento. 25% corresponde às outras cidades da DRS 13 e 25% das outras DRS do estado e, eventualmente, um número pequeno, mas significativo também, de pacientes de outros estados. Na unidade de emergência, 75% dos atendimentos são da cidade de Ribeirão Preto. O pessoal conhece bastante o Hospital das Clínicas em termos de tratamento, mas dentro da universidade ele tem uma importância muito expressiva também na área de pesquisa e de ensino. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso também. O hospital é um centro importante de formação de pessoal. Nós temos aproximadamente 4.600 pessoas por ano passando pelo hospital em algum processo de formação ou estágios. Nós temos na graduação 8 profissões cujos alunos passam estágio lá. A maior parte deles vinculados à Faculdade de Medicina, são alunos de medicina, alunos de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e metabolismo, informática biomédica. Nós temos alunos de enfermagem, alunos de psicologia de outras unidades de ensino. Temos alunos de pós-graduação fazendo mestrado e doutorado, como também o mestrado multiprofissional. Nós temos
quase 800 médicos residentes, temos residência multiprofissional, temos um grupo de médicos que estão se especializando em super especialidades, que nós chamamos no nosso conjunto de complementação especializada. Temos estudantes em aprimoramento, estágios, cursos técnicos profissionalizantes. A rigor, o HC tem dentro da sua estrutura uma escola que é vinculada à delegacia de ensino, que forma profissionais técnicos na área da saúde, né? No total são 4.600 pessoas por ano que estão em processo de formação. Do ponto de vista da pesquisa, o hospital também é um centro importante para as pesquisas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Escola de Enfermagem. Nós temos anualmente sendo realizados dentro do hospital em torno de 450 novos projetos de pesquisa desenvolvidos todos os anos. São 350 dissertações de mestrado defendidas por ano e 200 teses de doutorado. Então é um conjunto de atividades que resume bem a importância social que o hospital tem para a comunidade de Ribeirão e da região. Dentro dessa questão da pesquisa, a gente podia destacar algumas pesquisas importantes que vêm sendo desenvolvidas pelo hospital? Olha, essas pesquisas, elas são em grande parte vinculadas a docentes da Faculdade de Medicina que, vamos dizer, colocam as suas pesquisas nas agências financiadoras. Então nós temos projetos bastante grandes na área de imunologia, que tem vinculação com a FAPESP, na área de hemoterapia e tratamento, terapia celular ligada ao hemocentro, e em todas as áreas do hospital nós temos pesquisas importantes que são realizadas e que, vamos dizer, são muito importantes, não só para o hospital, mas principalmente para a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E os resultados práticos dessas pesquisas têm chegado para a comunidade? Sim, nós temos inclusive pesquisas que são realizadas de diferentes tipos de abordagem, né? Nós temos pesquisas que são fisiopatológicas, em que você estuda a origem das doenças e os mecanismos das doenças. Você tem pesquisas que tratam especificamente da terapêutica, muitas delas eventualmente são patrocinadas por grandes laboratórios. Através dessas pesquisas de grandes laboratórios que são multicêntricas, não são realizadas aqui apenas no hospital, você tem avanços que são importantes em terapêutica para aplicação geral na sociedade. E você tem pesquisas também na área de gestão em saúde, né, onde se fazem abordagens para verificar como que modificações no sistema de atendimento podem beneficiar a população. Tá certo, professor. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora e voltamos daqui a pouco. USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta. Voltamos com o USP Analisa, que hoje está conversando com o superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão, Benedito Carlos Maciel. Professor, no primeiro bloco nós falamos a respeito da estrutura do Hospital das Clínicas e, diante desses números tão expressivos, como fazer para essas contas fecharem, dar conta, o investimento que é feito no hospital dar conta de suprir? Olha, a tarefa hoje de conseguir manter o hospital funcionando, né, com o volume de recursos disponível é um desafio grande, porque é de conhecimento de todos que nós estamos vivendo aí uma crise econômica no país, uma crise muito expressiva. A rigor, nós estamos entrando no terceiro ano dessa crise, sem que a gente tenha ainda uma clareza de como ela vai ser controlada no futuro próximo. Pra você ter uma ideia, se nós pegarmos de 2014
a 2016, porque a inflação de 14 impacta em 15, a de 15 em 16 e a de 16 em 17, nós estamos trabalhando com o IPCA acumulado de 24,55%. E o IPC Saúde da FIP de 30,94%. Mas o nosso orçamento ele não subiu nessa proporção. Então, evidentemente, você trabalha com uma restrição e isso exige que você faça um esforço muito grande para racionalizar os seus custos nos diferentes espaços da instituição para tentar manter a atividade inalterada. E, felizmente, até esse momento, nós temos conseguido. A rigor, se a gente olhar a nossa produção geral, seja considerando atendimento ambulatorial, seja considerando internações, cirurgias, partos, nós tivemos um crescimento nos últimos 2 anos. A unidade de emergência, por exemplo, ela tem subido a média de 5% ao ano. É uma área que a gente não tem um controle porque a pressão sobre a emergência é muito grande. E a gente tem conseguido manter isso graças ao esforço de todas as equipes que compõem o hospital, não apenas a equipe administrativa, né, que estão entendendo esse esforço para racionalização, e a gente tem mantido até aqui o atendimento da população inalterado, ao contrário do que a gente sabe já acontecer em vários hospitais pelo país afora, né? Evidentemente, a gente espera que num tempo razoavelmente curto essa dificuldade ela se amenize para que a gente possa fazer uma composição de necessidades para poder ampliar o atendimento na forma que a população gostaria, né? Então esse é um desafio constante. A crise sempre é uma oportunidade para de alguma forma você sair melhor. Do ponto de vista de investimento, é importante ressaltar que antes da crise o governo do estado tinha feito um investimento que eu particularmente, no tempo que eu acompanho as atividades na faculdade e no hospital, numa única gestão eu nunca havia testemunhado um investimento desse porte, né? Num programa que começou há 4 anos, 5 anos aproximadamente, de reestruturação dos hospitais universitários. O governo investiu mais de 150 milhões. Com a crise, esse montante reduziu, né? A gente tem mantido um certo número de investimento, que é fundamental, é impossível você tocar um hospital desse porte sem ter um investimento regular, porque você tem reposição de equipamentos que são essenciais, não tem como. E, felizmente, até agora a gente tem conseguido. Esperamos que isso se resolva num tempo mais breve possível. E com essa questão da proposta de emenda constitucional que limitou os gastos, inclusive na área de saúde, de que forma que isso pode impactar não só a saúde do país, mas principalmente o Hospital das Clínicas? Bom, eu entendo, na minha análise como cidadão brasileiro, que não havia outra alternativa de organizar o país se não houvesse essa emenda de, colocar um teto para os gastos públicos. O que agora deve acontecer é que os gestores em diferentes níveis, estaduais, municipais e federais, façam a tarefa de casa, analisem os seus orçamentos, escolham as prioridades corretas e apliquem o dinheiro da melhor maneira possível. Se isso for feito, eu acho que não haverá prejuízo para as áreas essenciais. Acho que o governo também tem que escolher o que é essencial como tarefa de governo. Aquilo que não for, eu acho que privatiza. Aquilo que for, o governo tem que cuidar. E a saúde é uma das áreas que é fundamentalmente uma área que é responsabilidade do governo. Eu espero que, a gente tenha aí a lucidez necessária dos nossos governantes para saber utilizar o montante de recursos, como a gente faz na casa da gente, né? Você tem o recurso, você tem que usar de acordo com as suas possibilidades. Não pode gastar sem ter como honrar os compromissos. Dentro do Hospital das Clínicas, isso pode trazer algum tipo de prejuízo ou não? Vai depender muito de como, essa equação de análise que, o governo vai fazer, seja o federal, porque uma parte dos recursos que vêm para a saúde são federais, quer dizer,
são recursos vinculados ao SUS, então eles são recursos federais, e tem uma parte que é o orçamento do Estado, né? Eu mantenho a confiança de que essas coisas serão vistas no melhor interesse da população, para que a gente possa continuar prestando um serviço de qualidade para a população. Também esperamos, professor. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida. USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta. Voltamos com o USP Analisa de hoje, que está entrevistando o superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão, professor Benedito Carlos Maciel. Professor, quando o senhor assumiu, o senhor anunciou a continuidade de projetos, né, e também alguns novos investimentos, como a unidade coronariana, um centro de transplante de órgãos sólidos, um centro de oncologia e um novo centro de terapia intensiva. Como estão esses investimentos hoje? O que já está pronto? Como eu disse, quer dizer, antes dessa enorme crise financeira do país, quer dizer, existia um projeto do governo do Estado que era de reestruturação dos hospitais universitários, e o Estado fez um investimento muito grande nessas obras, né? E a maior parte delas que você mencionou aí, quando eu assumi, elas estavam quase em fase final. Ainda faltavam algumas coisas. Por exemplo, o HC Criança, que é uma unidade de 233 leitos, a gente conseguiu concluir. A unidade coronariana foi concluída. Nós temos um centro de diálise que está em fase final. Mas como o volume de investimento ele reduziu-se, né, a gente está fazendo um esforço para manter isso com os recursos vinculados à nossa fundação de apoio. Então nós temos desses projetos que você mencionou, 2 deles que eu acho que são críticos para o futuro da instituição, porque são áreas onde nós reconhecidamente temos carências importantes. Por exemplo, para a proporção do nosso hospital, o número de leitos de terapia intensiva adultos que nós temos é pequeno, né? Então essa ampliação da terapia intensiva para 40 leitos é um projeto que a gente vai dar início ainda esse ano. Nós temos uma outra área crítica, que é a área de medicina nuclear, que nós tivemos um atraso significativo, porque demoramos para ter autorização do CNEM. E essa autorização foi emitida há pouco tempo. Nós já autorizamos a contratação da licitação do projeto executivo para a gente poder executar. Nós temos várias outras obras que a gente vai executar na medida em que tivermos recursos, e esperamos que assim que a crise for superada, a gente possa ter investimentos mais significativos, né? E essas áreas que estão prontas, elas estão em fase de negociação com o governo para complementação de pessoal e recursos para que elas possam ser efetivamente disponibilizadas para a população. Anteriormente a gente falou um pouquinho da importância do HC para a área de ensino. Ano passado houve aquele exame do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, né? E 56,4% dos participantes não alcançaram a nota mínima, né? Porque só acertaram menos de 60% das 120 questões da prova. Como que o senhor analisa esse cenário? Bom, eu acho que essa prova ela vem ao longo do tempo se consolidando. No início ela era uma prova que era realizada voluntariamente pelos candidatos. Posteriormente o CREMESP, eles vincularam a emissão do certificado da carteira de médico com a presença na prova, e hoje praticamente todos participam, né? Já no passado havia uma grande diferenciação entre o desempenho das escolas médicas nesse exame,
né? As últimas vezes que eu acompanhei, há alguns anos, observava-se que os resultados das escolas, as escolas públicas, era significativamente superior. Então, eu acho que deve existir aí uma relação muito clara com a qualidade da formação que é transmitida aos egressos dessas escolas médicas. Eu acho que os governos, né, que autorizam escolas devem estar atentos para essa questão, porque uma escola médica não é uma escola tão simples de você abrir, né? Você precisa de infraestrutura. Eu mostrei aqui alguns números do nosso Hospital das Clínicas, né, que são utilizados para a formação de pessoal. Hoje, a rigor, né, nós falamos do Hospital das Clínicas, mas o hospital hoje ele faz parte de um complexo vinculado à Faculdade de Medicina e à nossa Fundação de Apoio, que inclui, além da unidade do HC Campos e UE, o Hospital Estadual de Ribeirão Preto, o Hospital Estadual de Américo Brasiliense, a Mater, que é uma maternidade, com quase 1.100 leitos disponibilizados para atendimento à população, mas que também servem à formação de pessoal. Então, essa infraestrutura para a formação de pessoal, ela é essencial para a qualidade dos egressos dessas escolas. E eu acho que esse ponto é um ponto que as autoridades que cuidam da liberação dessas unidades de formação de pessoal devem estar atentos para poder corrigir dentro das possibilidades. Mas, professor, os alunos que são reprovados nesse exame, eles podem atuar normalmente? O CREMESP ele não tem essa prerrogativa de definir se o profissional que não consegue a nota mínima, ele não poderia atuar como médico. Diferentemente do que ocorre em outros países, como os Estados Unidos, quer dizer, a pessoa, para poder exercer a profissão, ele tem que ser aprovado num exame geral que é regulamentar nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos a experiência da OAB para a liberação da profissão de advogado, né? Mas isso é uma coisa que foi conseguida pela OAB por lei. E isso não tem a mesma garantia para o exame que é realizado pelo CREMESP. No meu entendimento, eu acho que seria positivo para a qualidade da medicina brasileira se houvesse um exame que exigisse essa aprovação. Tá certo, professor. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Gostaria de agradecer a presença do superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão, Benedito Carlos Maciel. Obrigada mais uma vez e a todos uma boa tarde. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.